E a gente escolheu o Minnesota Timberwolves porque, pô, são 25 jogos com 20 vitórias, é muita vitória, viu, Gibas? 4 vitórias a cada 5 jogos, isso é um ritmo alucinante, né? O equivalente a uma campanha de 65 vitórias e meia na temporada. Imagina, 65 vitórias para o Minnesota. Seria emocionante isso aqui, né, velho? Seria coisa assim de, é, sei lá, estátua, talvez, na frente do ginásio. Seria coisa surreal. No momento é um começo desse nível, surreal, né? Inclusive o que tem viralizado nas redes também sobre o Minnesota tem sido bem surrealzinho, com muita influência brasileira, né? Então, um salve aí, né, para todos os brasileiros surreais. Agora, Gibas, como o Minnesota se colocou nessa situação, né, de ser um time tão forte, tendo basicamente trazido a mesma galera do ano passado, né? Porque se a gente der uma olhada aqui no que fez o Minnesota nessa off-season, assinou o Troy Brown, Shake Milton, Leonard Miller via draft, e basicamente isso, né, Gibas? Se livrou de alguns jogadores, alguns contratos, nenhuma adição de peso, trouxe de volta a galera que conquistou 42 vitórias na temporada passada. Técnico, Chris Finch continuou. GM, Tim Connolly continuou. Como explicar, então, esse tipo de acréscimo no basquete a olho nu, esse tipo de acréscimo nas estatísticas avançadas, esse tipo de acréscimo defensivo, né? É uma equipe que sai de uma defesa em construção para a melhor defesa da NBA, para a sufocante melhor defesa da NBA. E a quem a gente pode dar esses méritos, né? É uma equipe que não tem candidato a MVP, é uma equipe que seria difícil apresentar um caso para ter um jogador no All-NBA First Team. É um time que a gente acha difícil colocar um jogador no quinteto titular do All-Star do Oeste. E ninguém está defendendo o Chris Finch para técnico do ano, né? Pelo menos não por enquanto. Então, de onde é que vem, Gibas, toda essa volúpia do Minnesota? São várias histórias aqui, né, Lucas? Acho que a gente começa a contar essa história um pouco pelo trabalho do Finch, um trabalho que estava pressionado por uma série de movimentos que a própria franquia fez que escaparam um pouco ao seu controle. A impressão que a gente teve, assim, é um técnico que é old school, né, um técnico veterano, mas que a trajetória toda dele como técnico profissional na NBA é recente, né? Ele assume o Timberwolves depois de uma série de trabalhos como assistente na NBA. E antes de chegar na NBA, ele passou por até equipes do mundo FIBA, né? Passou bastante tempo na Bélgica e treinou um pouquinho também na Alemanha. Aí ele chega no mundo NBA, vai ser assistente, passa por G-League, passa por Denver, passa por Toronto, Houston, Pelicans, e até que finalmente, quando estava no Toronto, recebe o convite para assumir o Minnesota Timberwolves. E o primeiro impacto, né, o primeiro trabalho, vamos dizer assim, do Finch, que é quando chega no time, é bem legal, assim, aquele time que joga um dos basquetes mais acelerados da liga. Ele pega ainda no final da temporada, né? O primeiro ano não é ideal, tô falando do segundo. Ele pegou metade da temporada do Ryan Saunders, né? Isso. Ele pegou um pouquinho mais da metade, que é aquela temporada que tem menos jogos, né? E aí é uma E, campanha de Cepeba que vai premiar a equipe com uma boa escolha de draft. isso. E aí, assim, o primeiro trabalho de fato de temporada inteira é bem legal. É um trabalho que a gente gostou bastante, a gente elogiou bastante aqui no Café Belgrado. O time jogou muito, um basquete muito dinâmico, muito acelerado, deu um salto de qualidade, né? A chegada do Anthony Edwards logo de cara ajudou muito. O time ainda tinha o D-Low, tinha o Malik Beasley que metia muita bola, né? Quem via o Malik Beasley naquela temporada não imaginaria o que aconteceu com ele depois, assim, né? O cara foi desaparecendo, assim, foi perdendo relevância. E então, assim, o núcleo ali criado já, né? Tinha já o Nas Reed, tinha outro, o Jalen Noel, que acabou saindo também depois, tinha o Pat Beverly naquele time, o Vanderbilt, que hoje está no Lakers.
aquele time faz uma série muito, muito legal de ser assistida contra o Memphis. Cara, eu lembro que aquela série ela gerava asfixia, assim, de tão rápido, velho. Você ficava maluco, assim. Você ficava, meu Deus, vai. E era bem bonito de ver, assim, era um jogo bem legal, um jogo bonito mesmo. Então o time deixou ótima impressão. E, cara, no ano 2 veio um movimento que escapou muito, né, das ideias, do contexto. Então acho que a gente começa a entender esse time, Lucas, se a gente dá um passo. Todo passo a gente tem que voltar vários, né, atrás, né? Porque entender esse time era também entender a aposta que a franquia toda, a cultura toda fez no Karl Anthony Towns, a ponto de deixar com que ele influenciasse na escolha do técnico, que era um novato, né, o Ryan Saunders, filho do Flip Saunders, um técnico história para a franquia, e um cara muito respeitado na liga, o Ryan Saunders, mas que claramente não estava dando conta, mas era o cara que o Karl Anthony Towns gostava, segundo consta, né, segundo se especulava nos bastidores. Aí o time desiste desse caminho, traz um técnico que promove outro tipo de jogo, as coisas vão bem, e aí vem um movimento de bastidor, né, um movimento de transferência, um movimento de, primeiro, até de mudança de direção. O novo GM chega com vontade de fazer movimentos e faz um movimento controverso, que foi apostar tudo não é a palavra, mas apostar muito no Rudy Gobert. E essa aposta no primeiro ano, o impacto que a gente teve, né, Lucas? Solta a timeline para você comentar um pouco, depois volto para explicar essa temporada, mas acho que não dá para explicar sem falar disso. O impacto inicial desse movimento, assim, a palavra não é outra, né? Foi assustadoramente ruim, assim, né? Acho que tem outras palavras possíveis, sim. Gibas, foi muito ruim. Primeiro, a reação imediata à troca, né? O Rudy Gobert é um salário, ele é um jogador espetacular no que faz, né? Mas talvez abaixo da média no que ele não faz, sabe? Não é como muitos dos bons jogadores da NBA que são espetaculares no que fazem e próximo à média, um pouco acima da média em outras coisas, né? O Gobert não. O Gobert ele tem deficiências claras, né? Mas quando você consegue jogar as suas as suas forças, né? E aí acho que vale a pena, Gibas, pensar na análise SWOT, né? Que são strengths, weaknesses. Mas tô pensando, né, Gibas? Porque eu não queria trazer uma análise com nome em inglês, né? Vou pensar depois se tem alguma maneira de brasileirizar a contabilidade, né? Daqui a pouco a gente vai até falar de EBITDA aqui, velho. Porra, EBITDA me enche o saco. Então, o Rudy Gobert, ele não é tão bom no que ele não faz e acho que o Minnesota não soube utilizar tão bem o que ele faz, né? No seu primeiro ano, foi uma troca um pouco no susto e as peças enviadas, né, na troca com o Utah Jazz rapidamente começaram a dar resultado, a ponto das pessoas dizerem coisas do tipo, esquece todas as outras peças envolvidas, você preferia ter o Rudy Gobert hoje ou o Walker Kessler, né? E assim, com todo respeito ao Walker Kessler, jogou onde, né? Olha o currículo do Rudy Gobert, né? E para ter chegado a esse nível, né, para ter chegado a esse questionamento, mostra como deu errado, né, a primeira temporada dessa iteração de jogadores do Minnesota, né? Então, desde a chegada do Chris Finch, ele teve que lidar com mudanças, né, com novidades, né? Primeiro, aquele ano 1 que ele pegou pela metade, era o ano 1 do D-Low, né? Então aquela escolha de draft não viria para ajudar o Minnesota, iria para o Golden State, virou Kuminga. E o ano 2, né, foi a troca do Gobert, que vai virar depois a troca do... O ano 2 foi com o D-Low, né? Já o ano inteiro, com o Chris Finch o ano inteiro, foi um ano que o time passou do play-in e chegou no playoff contra o Wolves, e aí o ano passado veio mais uma troca impactante, que muda completamente o time, no meio da temporada mais uma troca que muda muito o time, que traz o Mike Conley, mas ali nesse momento pareceu, opa, tem uma coisa para trabalhar aqui, né? Coincidiu com muito tempo do Karl Anthony Towns fora, e com o Anthony Edwards assumindo um tipo de protagonismo que ia se expandir através do que ele conquistou pelo time USA, né? Que, assim, o que ele conquistou enquanto time não foi nada, um quarto lugar para os Estados Unidos
é uma espécie de vergonha, né, para eles, mas o tamanho do Anthony Edwards, né, o tamanho que ele conquistou para ele durante esse Mundial, ratificou essa ideia de que, opa, ele pode ser a peça principal dessa equipe aqui que tem o Towns, e acho que isso deixa o Minnesota bem mais perigoso para essa temporada, né? Ser um time que pode jogar através do Anthony Edwards, com um processo de entendimento do jogo dele, né? Desde que ele começou a jogar ao lado do Mike Conley, a ideia que se tem é que ele passa a entender mais o jogo, que ele passa a se tornar um jogador mais completo, mais perigoso. E aí aquela confluência de fatores que você estava dizendo, né, Gibas? Muita coisa dando certo, muito clique, né? Muito clique, mas a defesa, né, parece ser o ponto focal dessa equipe, parece ser o grande diferencial. Passa pelo Rudy Gobert, lógico, passa pelo Jaden McDaniels e passa pelo comprometimento de todos com o esquema defensivo, né? Então, tá uma equipe com muito a provar, e tá provando, né? Tá provando. Lucas, acho que é curioso, porque da temporada que o time a gente tá dizendo que foi bem, para que o time dizendo que foi mal, foi uma queda de 4 vitórias. Não é o suficiente para você falar assim, pô, deu tudo errado, mas não é isso, né? Acho que é um pouco a sensação que o Timberwolves tinha no começo e o que se desenvolveu a partir dali. E é por isso que essa temporada ela é totalmente diferente de novo, né? Assim, se a gente esperava uma grande temporada no ano passado, uma grande temporada não, mas uma temporada de evolução, ela veio em outra direção. Nesse ano, eu até falei aqui, a gente fez o preview, falei, cara, esse é um dos assentos mais quentes, né, do mercado, assim, é um cara que precisa entregar o trabalho porque chegou GM novo, o time tem outra direção, as mudanças pegaram o que ele estava construindo e a coisa não andou da maneira como se esperava, né, como ele previa. Então, acho que essa ideia de que o Minnesota tem essa responsabilidade de dar esse salto tem um pouco a ver com as expectativas que a gente coloca no Minnesota. Se a gente olhar em perspectiva, claro, há uma mudança, o time já tem quase metade das vitórias do ano passado e, pô, perdeu só 5 jogos, é particularmente impressionante, mas um ponto que é crucial para a gente notar é que assim, o time vem de 2 campanhas positivas seguidas em conferência duríssima, que é a Conferência Oeste, com muito time pesado, ficando à frente de times muito duros. Então, assim, o Minnesota não é um time fraco, o Minnesota é um trabalho em construção para evoluir, sobretudo porque é construído por bons jovens, né? O time é montado por bons jovens, tem no seu elenco 2 jogadores que, em tese, são dos melhores da geração e que não é anormal que evoluam. A questão é, não tem vindo por aí as vitórias, né, Lucas? As vitórias não têm vindo com um salto óbvio dos 2 grandes jogadores do elenco. Que, sim, a gente espera saltos óbvios de Anthony Edwards e Karl Anthony Towns, são 2 jogadores que a gente respeita e acha mesmo que estão entre os melhores da posição na idade, né, na geração. Mas claro, eles ajudam e eles são parte dessa história, sem eles não seria possível, mas a história dessa temporada não é o salto óbvio desses jogadores, é uma mudança de identidade, ou não sei se mudança é a palavra, mas uma maturidade na identidade. Não digo que porque não era, né? Eu acho que é a incorporação de uma ideia que se tornou a identidade do time, que é ganhar jogos por ser um time que melhor defende. A gente não pensava isso no Timberwolves. O Timberwolves não era um time que você olhava e falava, pô, essa noite vai ser pancada. Hoje a gente sabe que o Timberwolves é um dos times que você não quer enfrentar, né? É uma das defesas mais poderosas. É a defesa mais poderosa. É a defesa do net rating que menos toma pontos, com pontos de sobra. É impressionante. Impressionante. Eles têm pontos de sobra. E do outro lado da quadra, continua sendo um time muito, muito poderoso, porque tem ótimos jogadores que podem decidir um jogo. Lucas, o Timberwolves é para valer, e é para valer por causa da sua defesa. Acho que esse é um ponto sem o qual a gente não consegue entender esse grande ano do Timberwolves. Gibas, o time entrou na temporada com uma expectativa bem diferente, né? O time entrou na temporada com a expectativa de 44 vitórias e meia lá na KTO,
Aliás, Giba, você lembra se você foi no over ou no under do Minnesota? Acho que eu fui no under, cara. Você Não foi lembro. no under, você Foi foi no under. no under, né? Ainda bem que eu tava ligado, né? Comparamos aqui, Gibas, o Minnesota Timberwolves com peças de entretenimento do Brasil, né? Para quem não escutava o Café Belgrado na época da preview, a gente arranjou uma peça de entretenimento brasileira para cada equipe da NBA. Você trouxe o Sítio do Pica-Pau Amarelo, Gibas. Bom, hein? E eu trouxe a Mulher Invisível. Será que foi o contrário? Pode ser que tenha sido o contrário, hein? Acho que foi o contrário, hein? Você trouxe a Mulher Invisível, eu trouxe o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas tudo bem também, né? São peças de entretenimento aí. Assim, pelo over e pelo under, acho que eu fui mesmo. Você foi na Mulher Invisível. Tô pensando nisso aqui. Mas assim, Gibas, a expectativa era outra, não era um time de meio de tabela, um time de tentar ir para um playoff direto, mas ter como rede de segurança um play-inzinho, sabe? E agora a equipe já está mirando, né? É a atual melhor campanha da NBA e está mirando, quem sabe, fechar como a melhor equipe do Oeste, garantir mando de quadra em qualquer série de playoff na conferência, que seria uma coisa assim, bem que beira o inédito, né? No mundo do Minnesota, se é que não seria inédito. Acho até que seria inédito, viu, Gibas? Então, é muito diferente, né? Um status muito diferente que a gente está acostumado a acompanhar o Minnesota Timberwolves, mas nada surpreendente, né? Quando o Minnesota joga mais um jogo e vence, né? Porque é o que a gente hoje espera do Minnesota, né? Que ele vai entrar em condição de igualdade no mínimo ou com favoritismo bem amplo, no máximo, dentro das partidas da NBA, porque essa defesa credencia o Minnesota Timberwolves, né? Não é um time que joga tão rápido, é um pace controlado, né? O 19º em pace dentro da NBA, são menos de 100 posses por jogo. Se a gente olhar um time que joga acelerado, vai ter coisa de 105, 106, né? Posses por jogo, então o Minnesota joga num pace bem controlado. Defensivamente, proteção no aro é a principal força da equipe, a equipe que toma o menor percentual de bola de 2 pontos da NBA. Então, assim, não é um time que vai ceder as cestas fáceis para você. Aproveitamento de 3 pontos dos adversários também não é bom. Então, a defesa que não dá arremesso moleza para ninguém, né? E é a equipe que consegue manter o adversário arremessando pior dentre todos as da NBA, né? Os adversários chutam por volta de 43,5% contra o Minnesota. Ofensivamente não tem grandes forças, né? Ofensivamente o Minnesota não é conhecido por ser, sei lá, a equipe que mais mete bola de 3, longe disso, né? Apenas o 20º. A equipe que tem melhor aproveitamento da NBA é até top 10, né? Mas não é o motivo pelo qual vai vencendo. Então, existe ainda a expectativa de que esse Minnesota seja um trabalho em construção, né? Que não seja necessariamente um fim que tenha chegado ao seu pico, né? Porque a gente olha para as peças e vê potencial de evolução, né? No Towns, vê potencial de evolução no Anthony Edwards e vê potencial de evolução no Jaden McDaniels, né? E o banco, né, tem uma peça fundamental no Naz Reid, mas tem ainda outras peças importantes, né, como o Kyle Anderson, o Nico Alexander-Walker. Então o Shake Milton, que chegou esse ano, né? Então é um time que jogando todo mundo fica bem perigoso, jogando todo mundo o ataque flui um pouco melhor, e aí pode equilibrar, deixar o time mais equilibrado, né? Se esse ataque do Minnesota chegar no top 10, né, Gibas, normalmente o grande identificador de uma equipe que faz campanhas profundas em playoff é ser elite dos dois lados da quadra, né? O Minnesota ainda tem uma certa dificuldade para ser elite ofensivamente, hoje é a 17º ataque da NBA, evoluindo desse outro lado da quadra, Gibas, que eu acho que é possível com as peças que tem. Segura, viu? Segura o meu Lobão. Minnesota Timberwolves tem um elenco bem interessante. Claro que as peças mais comentadas são as que a gente já mencionou aqui no pacote, né? Anthony Edwards, Karl Anthony Towns, os dois em temporada bem interessante, né? Melhor temporada da carreira em vitórias, né? Competitividade.
E é isso que importa, né, para jogadores desse nível. O Anthony Edwards vem para 24 pontos, 24,6 pontos por jogo, Karl Anthony Towns 22 pontos por jogo, quase 10 rebotes, e o Rudy Gobert 12 pontos, 12 rebotes, 2 tocos. E, cara, muito arremesso desviado, muito arremesso desencorajado, vamos dizer assim. Roubada de bola clutch de Ja Morant nesse momento, Guiba. 109-107 para o Pelicans, e o Ja Morant rouba a bola e joga na região do pênis do Zion, e a bola vai pro fundo, bola do Grizzlies, hein? Vai ser legal esse final de jogo, hein? Enquanto a gente fala aqui do Minnesota, a gente vai dar nossa reaçãozinha aí nesses minutos finais para a volta do Ja Morant, que volta hoje. Nós estamos gravando no dia 19/12. Lucas, além desses nomes, né? Você já citou recentemente aqui no podcast Mike Conley, que é um baita jogador que está sempre em boas campanhas, é um jogador já de 36 anos, um veterano, mas que é uma peça ativa nesse time, quase 30 pontos de média, quase 30 minutos de média, 11 pontos, 6 assistências e sempre titular, né? Titular em todos os jogos da temporada. Você já citou também o Jaden McDaniels, que é o outro jogador assim, absolutamente fundamental para o que esse time está fazendo defensivamente. Outras peças chaves, Naz Reid, acho que é uma que todo mundo fica sempre muito impressionado com o que ele é capaz de fazer em pouco tempo. Ele tem poucos minutos, porque, enfim, reveza com 2 jogadores que são centrais do time, né? O Karl Anthony Towns e o Rudy Gobert. Então não são tantos minutos que sobram para ele, mas, cara, o que ele faz, pra você ter uma ideia, ele faz em 22 minutos 13 pontos. Impressionante, cara, 13 pontos em 22 minutos. Além dele, Kyle Anderson, Nickel Alexander-Walker, e aí outros menos, né? Trey Brown, Shake Milton são os outros jogadores que têm jogado minutos nessa rotação do time, que, cara, é o time mais difícil de se jogar nesse começo de temporada, justamente porque ele torna seu time muito ruim, né, Lucas? Assim, o Minnesota obriga que o seu time jogue na ponta dos cascos, senão ele vai levar essa vitória. Joga na ponta dos cascos, aí mesmo o Dallas, o Memphis passa à frente, 111-109. Com o Ja Morant. Perde tempo o Pelicans. Ja Morant é bom, hein? Ja Morant é bom de bola. Olha que informação que eu tô trazendo aqui para vocês, né? Gibas, é um time muito difícil de jogar, mesmo o Dallas, né, que seria o time ideal para jogar na ponta dos cascos, sofre com o Minnesota Timberwolves. E sempre a gente traz aqui no raio-x, né? Peço perdão aí a toda a área da saúde. A gente traz no raio-x a análise do cap, né? O que o cap tá dizendo, né? O cap tá dizendo que esse time aqui tem prazo de validade, viu, Gibas? Rudy Gobert, salário. Tenha pressa, né? Não ande devagar, não, né? Você tem que andar com pressa porque você tá com pressa mesmo. Não venha com essa de ande devagar porque eu já tive pressa, não, porque não vai colar. Cara, me pegou de trás. Mas esse Xi recebeu a sua primeira mensagem de ódio, né, Givas? Um salve, acho que foi o Spider Neves, né? Tá sempre com o Belgradão. Ele falou, cara, eu odeio muito o Xi do Belgradão. Que isso, é? O Spider Neves, por que você odeia o Belgradão, velho? É pra você, né? Bola de 3 do Já, não caiu. Seguinte, tá 113-113. Faltam 30 segundos para acabar o jogo. O Memphis vai ter ainda a última posse, tá? Então, mas por agora enquanto é Brandon Ingram. A bola tá com a mão do Ingram. O Memphis vai ter a última, mas o relógio vai cair. O Ingram vai chutar no estouro. Abriu, encontrou o CJ McCollum absolutamente livre. Cara, o CJ McCollum deu um arremesso bizarro. O não Memphis vai tempo, hein? Vai de timeout. O John não gostou, não. Ele ficou meio. Eu não sei se ele não gostou, se ele ele fez uma dancinha, com muito. Né? Ele deu um pulão, mas acho que ele tá com muita adrenalina. Eu acho que é isso. Imagina deixar essa bola na mão dele para ele fechar esse jogo. Giba, seguinte, por que o Cap tá sendo agressivo, né? Por que o Cap tá gritando isso pro Minnesota? Porque tá são tomando 41 milhões. Né? Isso, 41 milhões pro Rudy Gobert, que sequer é o segundo melhor do time, sabe? Pelo menos assim, na boca do povo. Pode ser que ele seja mais importante do que o segundo, né? Mas se você falar os melhores jogadores do Minnesota, fizer uma enquete, as pessoas vão dizer Anthony Edwards e Karl Anthony Towns. Então, assim, tem o salário do Towns que vai dar um salto gigantesco para casa do 60. Tem o salário do Anthony Edwards que daqui a pouquinho vai dar esse tipo de salto, né? Eles são jogadores que já estão com extensões assinadas. O
O Anthony Edwards vai para 35 ano que vem, e porque é o máximo de rookie, né? E o Karl Anthony Towns, pro ano que vem, vai estar olhando para um saláriozinho assim, Gibas, de 49, né? E daqui a 4 anos vai ser 61 para o Towns e 40 e pouco para o Anthony Edwards, né? Então é muito salário para esses dois jogadores. O Rudy Gobert tem um salário gigantesco. O Mike Conley está no salário de 24 milhões, que está pertinho de acabar. Dificilmente ele vai conseguir esse tipo de valor na free agency, mas também o Minnesota não vai conseguir outros jogadores adicionar jogadores nesse salário, né? Então é um salário que vai acabar, digamos assim, né? Vamos ver a última aposta, Lucas? Vamos ver a última aposta? Vamos ver. Bola no dia lá atrás, 7 segundos para cruzar a quadra e meter o game winner, né? Esse jogo é em New Orleans. Jogado. Piu, piu, piu! Caralho, Jamoran. Ele voltou. Jamoran voltou com game winner em New Orleans. Final de jogo daqueles. Temporada do Memphis não acabou, né, Gibas? Acaba de começar, na verdade, né? Vamos falar isso depois aqui de falar do Minnesota. A gente vai abrir um capítulo especial para falar da volta do Memphis para a temporada com um game winner insano do Jamoran, com giro, conclusão duríssima no estouro, velho. Foi deixou assim. Deixou nada. Assim, não deixou 0-2, não deixou nada. Não, statement. É isso que ele fez aqui. Cara, desejo tudo de bom pra esse garoto. Não existia nada melhor para ele fazer agora. Tipo, essa é a coisa mais fantástica que podia ter acontecido. Né? Caralho. Jamoran. Ai. Gibas, então, assim, até são duas equipes que têm essa rivalidade recente, né? Memphis e Minnesota. Seria bem crocante aí algum tipo de confronto entre eles. Se enfrentarem em playoff. Pois seria bem crocante algum tipo de confronto agora nesse status, né? Basicamente o inverso, né? O Memphis foi um dos grandes times daquela temporada. O Minnesota up and coming, né? Vindo de play-in. O Memphis dificilmente escapa de um play-in, se é que consegue chegar lá, né? Pela frente vai ter que desbancar. Se a gente já estava achando muito apertado com 11, né, Gibas? Com o Golden State sendo o 11º, colocando o Memphis ainda nessa briga seria surreal. Tá de volta, né? Tá de volta de Jamoran. O mundo da NBA queria muito isso aí, velho. Mas acho que a gente nem sonhava com isso, né? Dessa maneira que foi. Mas que tava 20 pontos, ele tava com 7 no intervalo, a gente começou a gravar, assim, vamos ver o que vai acontecer, né? Cara, aconteceu uma das noites mais significativas dos últimos anos, pela história toda, né? Mas daqui a pouco a gente vai falar mais disso, né? Daqui a pouco a gente vai entrar em detalhes nisso. É emblemático, Gibas. Agora, sim, para concluir o raciocínio do Cap, né? Tá com prazo de validade próximo a vencer essa ousadia do Minnesota. Se não der certo, assim, muito certo, coisa de final de conferência, a chance é bem grande de que tenha que implodir de alguma maneira, né? Ou que tenha que se adaptar de alguma maneira, né? Uma queda em primeiro round aqui seria desastroso para o nível de alavancagem desse time, né? Para utilizar mais uma vez um termo financeiro, né? Então, ainda tem a extensão do J.D. McDaniels, que eu não falei aqui, né? Que pegou um salário bem bom de 136 milhões por 5 anos a partir da próxima temporada. Então, assim, não tá barato esse time não, viu, Gibas? Tem que... Pro que tá pagando, não é para ser uma surpresa essa volúpia toda do Minnesota. É isso. Lucas, o Minnesota Timberwolves é um dos times que tem lutado aí para construir o seu projeto competitivo, né? Voltar a ter run de playoff, buscar uma run de playoff novamente depois de tantos anos. É um time que lutou muito, né, naquela geração que tinha ali o Kevin Love, até antes, né, o Al Jefferson, depois Kevin Love, chegada do Ricky Rubio, parecia que o time ia em outro lugar, e lidou com todo tipo de problema. Hoje é um time bem encorpado, né, cara? Um time assim, tem muito bom jogador aqui. A gente foi falando de jogadores aqui, pô, é um timão, né? São vários jogadores, assim, bem relevantes, bem interessantes, bem referência. Então, acho que o torcedor do Minnesota tem
tem muitos motivos para que essa temporada esteja bem divertida para acompanhar, né? Uma temporada assim de não perder nenhum jogo, assistir tudo que tá valendo. Se isso vai durar, né? Pô, me parece ser um time bem competitivo. É a melhor defesa da liga, é um time que toma boas decisões ofensivas também, assim. Não é o melhor ataque, né? Tá longe de ser, mas é um time que de alguma maneira encontra soluções para ganhar os jogos com o que tem, né? Ofensivamente, o time tá. Deixa eu até pegar aqui a minha lista atualizada. Atualmente o time tem o 17º ataque, então tá mais para metade de tá baixo. igual, né? Tá igual essa. Mas assim, é um 17º com uma defesa que é muito primeira. E com jogadores que conseguem criar, né? Com jogadores que vão dando conta de resolver esses problemas de um time que não é sempre o melhor espaçamento, não é sempre o melhor pace, algumas jogadas são previsíveis, depende um pouco de super atuações de ótimos jogadores. Cara, mas é NBA. NBA não é fácil mesmo. NBA você vai ter que lidar com isso. O fato é que esse é um time que chama muita atenção. É um começo de temporada muito bom. Gibas, no ano de novato do LeBron James, o Minnesota teve a melhor campanha do Oeste, segunda melhor campanha da liga. Foi o ano que o Kevin Garnett foi MVP. Então essa foi a vez que eles foram líder do Oeste, né? Agora, atualmente, é a segunda vez que eles estão sendo. E para um time ser campeão da NBA, tem que conquistar, lógico, né, 16 vitórias nos playoffs, desde que virou esse sistema de melhor de 7 desde o primeiro round, né? Então, assim, para ser campeão, 16. O Minnesota tem, na sua história, 21 vitórias em playoff. 21 vitórias em playoff, né? É muito pouco, né? Enquanto franquia, é minúsculo o que o Minnesota conseguiu até hoje, né? Então, assim, cara, essa temporada é especial, é para ser especial. 2 outras séries de playoff vencidas, e essas 2 séries de playoff vencidas foram no mesmo ano, que foi esse ano onde eles foram primeiro lugar geral do Oeste. Em todos os outros anos que a equipe conseguiu chegar em playoff, que foram poucos, caiu na primeira rodada, né? Então, assim, é de aproveitar, é de se emocionar, é de curtir, é de vibrar. Minnesota Timberwolves, é de fazer raio-x sim, viu, Gibas? É de ficar bem empolgado com o que está acontecendo. Vamos lá, vamos para frente, Minnesota, líder da bagunça toda. Porra toda, né? Porque é madrugada sem lei, Gibas.